Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. É que aqui nós estamos gravando cedo. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Olha, hoje nós vamos passar um vídeo para vocês, tá? De quanto custa para poder fazer o pano da Nossa Senhora Aparecida. Por que Nossa Senhora Aparecida? Nós fizemos aqui no nosso canal, tem um vídeo que você vê quantos panos a gente consegue fazer com um novelo Anne, que é o que a gente utiliza para fazer o nosso caseado e o nosso bico, tá? Então, nós fizemos um vídeo mostrando a quantidade, a produção para se fazer os panos. Tá? Ele deu 12, 13 panos, na realidade 12 panos, gente, porque ficou faltando um pouco para terminar, e aí foram 12 panos completos, tá bom? E vai seguir agora para vocês como vocês vão calcular esse valor para saber quanto custa esse pano sem você levar prejuízo na hora da sua venda, tá bom? E por quanto você pode estar vendendo para o seu cliente final. Para aquela pessoa que fala: nossa, que paninho lindo, maravilhoso, eu quero um. Então você tem esse valor fixo de quanto, mesmo você podendo passar para alguém vender para você, tá bom? Segue o vídeo até o final que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá, pessoal. Por quanto vender seus panos de prato, Nossa Senhora Aparecida? Por que a gente pegou o Nossa Senhora Aparecida? Porque ele é um pano fácil de casear, ele é molinho, né? Então ele rende bem. A produção ela fica muito mais fácil, porque tem alguns outros panos que na hora de você casear, ele é muito duro. Então você precisa de uma agulha mais fina, uma linha bem mais fina também, para que você possa casear, ele possa ficar bonito e a força, né, que a gente coloca no pano de prato. E esse não, esse ele é um paninho molinho, ele já vem com os quatro lados com a bainha, e isso facilita muito, mas muito na hora da produção. Pessoal, então vamos ver agora. Quanto custa e o mais importante, por quanto vamos vender? O pano da Nossa Senhora Aparecida, aqui a gente compra pelo pacote e um pacote ele vem com 12 unidades. Nós compramos direto, tem uma quantidade mínima para ser comprada. Então, tem pessoas que compram pelo Shopee, outros compram por outras pessoas, outros canais de vendas, né? Agora, a gente sempre compra do fornecedor direto, uma quantidade maior, e temos aí o valor de R$ 26,50, que é o valor que ele passa para gente do pacote com 12 unidades. Esse pacote dividido por 12 panos, ele vai sair cada pano por R$ 2,21. Só que tem também o valor do frete, da entrega desse pano para chegar na nossa casa, que é de 70 centavos. Cada cidade, cada compra, o frete provavelmente é diferente, tá certo? Aqui a gente costuma comprar o valor mínimo, mais do que o valor mínimo. Às vezes a gente compra o valor mínimo para poder ter variedade, porque o pessoal pede muito variedades, né? E a gente gosta de ver outras estampas, outros motivos, então a gente fica focado no que vem de novidade. Então, o nosso frete é esse, é 70 centavos por cada pano. Então, se a gente compra lá 120, calculando isso aqui, vai ser o valor do nosso frete. Mas, para cada cidade, para cada
compra, esse valor pode ser diferente. Então, gente, na hora de calcular esse valor, vai ser cálculos diferentes para cada cidade, para cada compra, para cada pessoa, tá bom? Então, o valor do pano em si, ele vai sair de R$ 2,90 cada pano. É esse o valor que a gente paga do pano por unidade. Vamos agora calcular o valor do custo da linha. A gente trabalha com a linha ANI, tá? E a linha ANI de 500 metros para se fazer, como nós mostramos aí nas nossas aulas anteriores, a gente consegue estar fazendo 12 panos de prato, tá? Então, quanto custa o novelo da ANI? Em média, a gente paga R$16,99. Tá? R$16,99, nós sabemos que eu consigo fazer 12 panos. Ele sobra um pouco, mas não dá para fazer um pano com 3 carreiras, como a gente usa o padrão. Então, calculamos 12 panos. Que aí, no caso, ele sai a R$1,41. Aí você fala, nossa, mas e a sobrinha? E por que 1,41? Gente, a gente está calculando quanto vai me custar isso. Eu tenho que ser muito cautelosa, porque se eu arredondar aqui para 13 panos, e se eu calcular aqui a R$1,40, eu estou tirando do valor do custo da mercadoria. Quanto que ela está me custando. Também tem aquele detalhe que às vezes eu vou comprar uma linha que eu estou precisando, vou pagar 50 centavos mais caro. Ou então, é o que a gente mostra, o que fazer com as sobrinhas, né? Então, esse outro que sobrou é aquele pano de prato que a gente vai usar para fazer com cores diferenciadas, uma carreira de cada cor. A gente sabe que aquilo ali vai ser puro lucro, entendeu? Mas a gente não pode pagar para trabalhar. Então a gente tem que trabalhar com a linha de que sempre o valor que não está comprometendo o que eu estou comprando, entendeu? Então, eu tenho sempre que colocar no valor exato para mais, nunca para menos. Porque para menos, se eu colocar sempre muito exato, qualquer surpresa você vai estar pagando para poder fazer aquele trabalho. E isso frustra muito a gente. E a intenção não é essa, tá certo? Então, aqui eu tenho um novelo. Eu vou pegar esse novelo, vou dividir por 12 e sei que eu vou gastar R$1,41 de linha ANI. Posso usar outro material? Posso. Aí você coloca ali o valor, vê quantos panos dá para ser feito, divide pela quantidade de panos. O importante é você saber a unidade. Quanto me custa um pano de linha que eu estou utilizando, tá certo? Agora, vamos calcular todas as despesas, todos os custos deste paninho, deste pano de prato. Já sei que o pano custa para mim R$2,91. Quando ele chega na minha casa, que eu pego esse pano, é esse valor que ele custa. Depois, eu sei que de um novelo de linha ANI, de 500 metros, para eu fazer aquele ponto que eu gosto, que tenho mais facilidade, que eu já produzo legal e fica bem no meu pano, custa R$1,41. Vou calcular então a minha mão de obra. Quanto tempo eu levo para fazer aquele pano? Aqui a gente calcula R$5, tá? Muitos podem falar, nossa, é muito dinheiro. Gente, cada um calcula
a sua mão de obra de acordo com a sua agilidade, com a sua expectativa, tá? Porque tem gente que parece uma máquina fazendo, não é o nosso caso, né? Mas tem pessoas que têm muita facilidade para fazer mesmo. Eu vi uma reportagem de uma cidade onde o pessoal fazia 3 tapetes no dia. E foi feita uma reportagem, passou na Ana Maria. Então, quer dizer, tem coisas, tem pessoas que têm mesmo um dom, né? Uma facilidade de fazer uma produção. Agora, aqui não, a gente não trabalha só com os panos de prato, tem outros também, outros trabalhos. Mas o pano de prato, para gente, a estimativa para a mão de obra, a gente calcula no valor de R$ 5, entre caseado, o bico e deixar ele arrematado, certo? Depois tem a embalagem. Calculamos 50 centavos. Nossa, mas que embalagem cara! Sim, os nossos panos a gente vende todos eles embalados em um saco plástico. É esse valor todo? Não, é um pouco menos, bem menos. Mas tem o Durex, tem aquela etiqueta personalizada que às vezes a gente coloca e a gente acha muito fofo. Tem outros que a gente coloca um lacinho, porque a pessoa já fala: ah, tem como você me vender 2 paninhos, mas eu quero ele numa embalagem para presente? Já tá ali pré-calculado. Aí você fala: não, mas aí isso é mais caro. Mas de um pano para o outro, esse custo já está sendo adicionado. Também tem o transporte e a entrega. Ah, eu vou levar lá na casa de fulana, mas eu tenho que pegar um ônibus. Então, tem o transporte. Não só isso, tem também o tempo. Tudo isso, gente, é custo da mercadoria. Outra coisa que acontece muito é que a gente às vezes coloca a mercadoria para mostrar para as pessoas. Então a gente tem o cuidado de passar, colocar numa embalagem, né? Para a pessoa poder estar vendo a estampa, o bico, sem ter que violar essa embalagem. Para quem já conhece o tipo pano, não vai abrir. Mas outras pessoas querem ver o tamanho do pano, se tem algum defeito, se tá todo certinho. Porque tem pessoas que olham se tá torto, se não. Agora tem pessoas que não ligam, ele só quer um paninho de prato. E ali ele viu que tá bonito a estampa, e aí ele compra e ele já conhece a sua mercadoria, então aquele cliente ele não vai violar aquela embalagem, não vai destruir. Mas quando você leva para muita gente que o pessoal quer é, verificar, acaba abrindo. Aí quando volta essa mercadoria para você do que não foi vendido, ela tá amassada, você precisa colocar em outro plástico, outro saquinho plástico. Então você tem um retrabalho. Às vezes até de passar essa mercadoria para ficar mais apresentável e de você colocar numa nova embalagem, usar durex, usar etiqueta. Então, esse custo de embalagem, de transporte e entrega, ele tá aqui pré-calculado. Então, quando você vai fazer, você fala: nossa, eu peguei e vendi nessa visita que eu fiz, eu vendi ali 10 panos. 10 panos, então ali foi calculado quanto? A R$ 1 são R$ 10. Se foram 10 panos, gente, no montante é R$ 10 que foi tirado para poder pagar um ônibus, aquele tempo que você ficou ali, para você, ou melhor, para você repor aquelas embalagens que voltaram. Calma aí, gente, me atrapalhando. A embalagem, o transporte de você levar e a embalagem de você refazer. Esse é o custo daquela mercadoria. Ah, outra coisa também de você estar levando para um outro vendedor, um representante seu, você vai deixar. Então, esse é o custo para você preparar essa mercadoria e de você levar. Então, você tem um custo aí
embutido. Ah, e o ferro, a energia elétrica, né, que a gente utiliza. Aqui a gente usa muito, porque depois de feito, a gente passa todos eles. Então, também tem esse custo. Então, nesse 50 centavos mais 50 centavos, são esses custos que aí cada um vai calcular para mais ou para menos, certo? Por quanto vendemos o nosso pano? Gente, aqui a gente vende a R$ 15, tá? São R$ 15 cada pano de prato, certo? Por quanto vendemos, né? Então, os R$ 15, certo? E tem aquela situação em que a pessoa fala: ai, que bonitinho, posso levar alguns panos para poder vender? Ou aquela pessoa que você deixa para estar revendendo os seus panos. Mas aí tem aquela outra questão. A pessoa fala, ai, mas R$ 15 se eu vender por 17, ninguém compra. Então bate aquela insegurança da pessoa. Ah, mas se eu vou vender por 17, a pessoa vai preferir comprar de você do que de mim. Tá? É isso mesmo. A pessoa vai preferir comprar de mim. Só que enquanto a pessoa tá vendendo esse pano para mim, eu tô fazendo outras coisas, tá? Então, é válido eu deixar com algumas pessoas para revenda? Sim, cada situação, cada pessoa eh, tem uma situação, de repente favorável, certo? Então, por quanto que eu passo? Passo pelos R$ 15. E quanto que eu pago para minha vendedora revender isso? 20% de comissão. Então, esses 20% de comissão significa R$ 3 em cada pano vendido. Então, eu já não vou ganhar 15, eu vou ganhar menos. Vou ganhar, ou melhor, cada pano para mim vai vir para o meu bolso R$ 12, certo? Vamos ver como fica essa situação. A situação fica assim, gente. Eu tenho um lucro de venda direto de R$ 4,60. Então, se veio alguém na minha casa, ou eu fui em algum lugar e eu fui vender aquele pano diretamente, eu ganhei R$ 4,60 de lucro de venda. E se por acaso eu passei para uma amiga alguns panos para ela revender, eu vou ganhar R$ 1,60 em cada venda. Mas quem vai se preocupar em vender, em oferecer, receber e me pagar é a minha vendedora, certo? Então o trabalho dela tá R$ 3. Ela quer vender mais caro? Problema dela. Se ela tem o público que vai pagar por esse pano um valor a maior, é um lucro que ela vai tirar livre para ela na venda dela, sabendo que eu vou querer apenas vou querer não, ela vai ter que me devolver R$ 12 por cada pano. E eu já sei quanto que eu vou ganhar com a venda dela do lucro de venda. Gente, aqui vai ficar claro para mim quanto que eu tô ganhando por cada pano. É importante a gente analisar o quanto a gente está ganhando, para que a gente não fique no prejuízo nas nossas vendas. Aqui a gente estava vendendo no Mercado Livre e depois a gente percebeu que taxas, que comissão, que frete que eles estavam cobrando, a gente estava praticamente pagando para trabalhar. E isso, gente, deixa a gente muito triste e frustra, né? Então, não devemos ir por esse caminho. Quando for fazer um trabalho, você tem que estar consciente de quanto está valendo o seu trabalho, que nem aqui nesse caso, a gente descobriu que para eu fazer minha mão de obra crochetar, eu quero R$ 5 de mão de obra. O restante são custo de materiais, de matéria-prima para confeccionar. Depois é o lucro de quanto vai se vender de venda.
tá bom? Então, é muito importante vocês terem isso bem claro de quanto tá saindo, tá bom? Para quê? Para que não fique no prejuízo e para ver se realmente está valendo a pena. Aí tem pessoas que falam: nossa, mas fulano tá trabalhando porque é uma terapia, é saúde. Tudo bem, gente, é uma terapia. Mas para uma terapia, você precisa também manter, né? Manter aquela terapia. Se eu for comprar um pano de prato, vou fazer, eu não vou dar de graça, porque eu estou usando para um tratamento de terapia. Eu preciso repor, eu preciso comprar mais tecido, eu preciso comprar mais linhas. E com essa tabelinha, o que você vai fazer? Quando você receber, você separa o seu dinheiro. Ah, esses R$ 5 aqui foi o meu trabalho. Esse outro aqui, 5,30 e poucos centavos, né, gente? Foi o meu custo. Esse dinheiro é para eu comprar mais material. E você vai repor a sua mercadoria. Para quê? Para que você possa lucrar mais aqueles seus R$ 5. Então, isso é muito importante ter bem elaborado para que você não perca e não pague, né, para trabalhar. Tá bom? Eu espero, gente, que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês, que não tenha ficado muito confuso, tá bom? Para que vocês possam ter lucros, possam saber aonde vocês estão ganhando, aonde pode estar correndo atrás para poder estar lucrando melhor e valorizar muito mais aquilo que é tão precioso que é a mão de obra de vocês, tá bom? O crochê é um dom, não é todos que conseguem fazer. E é um dom que deve ser apreciado, deve ser valorizado, tá bom? E eu espero que tenha ajudado e que tenha contribuído com vocês. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, se inscreve no nosso canal, vamos procurar passar mais dicas para vocês, tá bom? E fica com Deus. Forte abraço, um beijão.